Cumprimentar a vereadora Ana Maria Proença e o vereador Wagner Gomides. Vamos dar início à reunião da nossa comissão dessa terça-feira. Mas antes, porém, eu vou fazer aqui uma manifestação. E eu tenho certeza que essa manifestação representa o sentimento da Ana Maria e do Wagner Gomides. Nossa comissão quer prestar uma solidariedade ao servidor que foi covardemente agredido ontem ao cumprir o seu dever como agente de trânsito. Então fica aqui, em nome da nossa comissão, nossa moção de solidariedade, de apoio. Nada justifica a violência, ele estava lá cumprindo o seu dever. Se há uma inresignação com relação à multa, existem os caminhos legais. Então nós temos que começar a trabalhar para que a sociedade fique mais serena, mais dialógica, mais pacificada, para que a gente possa resolver os nossos conflitos com diálogo, com respeito, não com a violência. Então fica aqui registrado, gostaria que, registrado nos anais dessa casa, aqui na comissão, a nossa manifestação de solidariedade dessa comissão. Passo agora a palavra ao vereador Wagner Gomides para fazer a leitura dos projetos que estão em tramitação. Senhor presidente, antes do nosso relator começar, eu queria perguntar se não podia a gente fazer a leitura do primeiro e discutir, segundo e discutir. Perfeitamente, assim nós vamos fazer. Nós já tínhamos, é porque você não deu tempo de eu conversar com você. Boa tarde, colegas, vereadores, servidores. Boa tarde a quem nos assiste de casa. Segunda reunião da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, BN 2021-2022, pauta da reunião do dia 9/2 de 2021. Projeto de Lei Legislativo número 1 de 2021 declara de utilidade pública municipal a Associação Boas Novas de Ponte Nova. Pergunta ao secretário se tem interesse em fazer a leitura da exposição de motivo. Acho que desse é importante da gente fazer, Guto. Beleza. Senhores vereadores e senhoras vereadoras, a Associação Boas Novas de Ponte Nova, também designada pela sigla ABNPN, fundada em 10 de setembro de 2015, é uma associação de fins não econômicos com sede na Fazenda das Estivas, sem número, térreo Gleba 3, zona rural do município de Ponte Nova. A associação, constituída com o intuito de servir a coletividade na prestação gratuita de benefícios e serviços a quem deles necessitar, tem por finalidade combater a fome e a pobreza, proporcionar moradia digna através de programas comunitários e habitacionais, desenvolver atividades culturais, esportivas, recreativas e de lazer, promover a proteção, o amparo e o atendimento às crianças e aos idosos carentes, realizar campanha para a distribuição de agasalhos, desenvolver trabalhos de conscientização para proteger o meio ambiente, patrocinar ações de proteção, habilitação, reabilitação e integração à vida comunitária de pessoas com deficiência, entre outras finalidades de relevância pública e social. Anexamos cópias do Estatuto Social, comprovando de inscrição do CNPJ e ata de eleição da diretoria, solicitando aos nobres colegas a aprovação desse projeto de lei. Ponte Nova, 4 de fevereiro de 2021, André Pessata Nascimento. Esse projeto está em discussão pela mesa. Senhor presidente, vereador Wagner, nossos assessores, para mim é discutir e votar em plenário o projeto de lei de número 1 de 2021. Vereador Wagner. Concordo com a vereadora Aninha e pergunto à assessoria se tem algo a incrementar ou complementar esse projeto. Eu gostaria só de registrar que eu conheço a obra, sei da importância, sei desse contexto, conheço quem está à frente, só não conheço lá o local, mas eu sei que tem todo um belo trabalho prestado à comunidade, não só espiritual, mas material. Eu também gostaria que a gente já levasse isso ao plenário, para discussão, sem alteração. Assessoria, por favor. Boa tarde. Boa tarde, presidente, demais vereadores.
O projeto respeita a competência e está dentro das normas constitucionais. A assessoria também opina que é ok. Então, diante da decisão, pode remeter para o plenário esse projeto PLL 01/2021. Ao secretário para a leitura dos projetos seguintes. Projeto de Lei Legislativo número 2 de 2021 concede revisão monetária nas remunerações dos servidores do Legislativo para o exercício de 2021 e dá outras providências. A palavra está na mesa. Bem, nós sabemos que essa revisão monetária ela tem que acontecer, os salários já ficaram defasados. É só para deixar claro que esse projeto de lei que visa conceder a revisão monetária dos servidores do Poder Legislativo e também do Poder Executivo não é aumento, é uma revisão. Eu voto para discutir e votar em plenário. Senador Wagner. É importante muito isso, né, Aninha? Deixar claro da revisão, não do aumento. Tudo subiu, a cesta básica em Ponte Nova aumentou muito e a gente precisa, pelo menos, tentar minimizar essa defasagem aí. Então, eu também voto para discussão e votação em plenário. Ao plenário, para discussão. Eu não vou passar a palavra para a assessoria, porque, como se trata de reajuste direto da assessoria, para não dar conflito de interesse e não configurar uma questão antiética, tá? Eu vou pedir para inverter a pauta também, porque o mesmo tratamento que se dá a um tem que se dar ao outro. Então, você vai pedir com a anuência da Aninha, da vereadora Ana Maria e do vereador Wagner, que se faça também a leitura do PL 3.807/2121, e aí a gente coloca os dois no plenário para poder terem, para não criar aquele desconforto de reajuste. E lembrando, como muito me lembrando, não é aumento para vereador, nem para vereadora, é apenas o reajuste do índice inflacionário do mês, do ano, que é permitido, inclusive, pela lei complementar, não é reajuste, não é adequação remuneratória, e tem previsão orçamentária, tem disponibilidade financeira, então tem o impacto orçamentário foi feito. Então eu vou inverter a pauta e pedir ao secretário que leia o PL 3.807/2021. Presidente, só pela ordem, só para a gente deixar claro, não é revisão para os vereadores. A revisão que foi feita para os vereadores ainda está em... É só servidores. Só servidores efetivos e os cargos comissionados. Isso. Vereadores até porque, não. Vereadores ainda estão na justiça. Já julgou, inclusive, né? Já denegou a ordem. Por favor, PL 3.807/2021. PL 3.807/2021 concede revisão geral à remuneração dos servidores da administração direta e indireta do Poder Executivo, nos termos do artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal, e altera as tabelas salariais dos servidores municipais e dá outras providências. A palavra está na mesa. Senhor presidente, esse projeto de lei 3.807 de 2021, ele também concede revisão geral à remuneração dos servidores da administração direta e indireta do Poder Executivo, né? São os funcionários da Prefeitura. E acabamos de ler aqui agora há pouco também o projeto de lei do Legislativo, de número 2 de 2021, que também concede a revisão monetária nas remunerações dos servidores do exercício de 2021. Os vereadores não, porque já tinha sido suspenso e foi negado pela Justiça, mas a Câmara recorreu novamente. E, para mim, é discutir e votar em plenário. Magda. Eu acho que você foi muito feliz, Guto, quando você falou da equidade aí da discussão,
né, tanto do Legislativo quanto do Executivo. E aí eu queria ouvir a assessoria jurídica e legislativa nesse sentido. Eu voto, né, para discussão e votação em plenário, mas gostaria de ouvir a assessoria. Eu gostaria só que a assessoria certificasse que foram atendidas as diretrizes da lei orçamentária, impacto, toda da lei de responsabilidade fiscal, se aquilo for atendido. E aí também acompanho a mesa no sentido de discutir no plenário, levar a discussão para o plenário. Presidente, boa tarde. Como você mesmo diz, foi estabelecido, né? Foi previsto isso, já está previsto na lei orçamentária, e muito que se diz assim, é uma questão mais, até muita gente questiona, se pode, se não pode. Esse projeto trata-se de uma correção monetária, tendo em vista a lei complementar 173, que foi o Pacto Federativo do Covid. A lei, em seu artigo 8º, ela trouxe essa possibilidade. Eu vou até fazer a leitura aqui. Artigo 8º. Na hipótese de que trata o artigo 65 da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2020, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios afetados pela pandemia, pela calamidade pública decorrente da pandemia Covid-19, ficam proibidos até 31 de dezembro de 2021. Aí traz as proibições, inciso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e no 8º fala: adotar medida que implique reajuste de despesa obrigatória acima da variação da inflação medida pelo Índice Nacional de Preço ao Consumidor, o IPCA, observada a preservação do poder aquisitivo referida no inciso 4º do caput do artigo 7º da Constituição. E esse projeto ele estabelece o IPCA, que está previsto aqui na lei, que no acumulado, né, do ano passado foi de 4,52%, tanto o reajuste dos servidores do Executivo como do Legislativo estão respeitando essa regra de 4,52%. E logo no início do ano, em janeiro, me parece que foi a Prefeitura de Divinópolis, fez uma consulta no Tribunal de Contas de Minas Gerais, e essa consulta, a resposta do Tribunal de Contas foi no sentido que, sim, é legal essa correção monetária de acordo com o que a lei prevê. Ou seja, a gente não está fazendo nada além do que está previsto na lei, e até mesmo o Tribunal de Contas do Estado já posicionou nesse sentido também. Desculpa, Dinei. Boa tarde, presidente. Boa tarde, vereadores da mesa, meus colegas. Só uma ressalva para a comissão, é que a revisão geral que envolve todos os servidores, falta no projeto, e é necessário que a gente faça uma emenda nesse sentido, de ressalvar que esse índice de correção não se aplica aos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias. E por que não se aplica? Porque eles tiveram alteração específica. Alteração específica, estão vinculados a piso, né? Que fixa o piso em R$ 1.550. Aprovado recentemente, inclusive, né? Sim. É só porque constar isso do projeto, que senão pode dar dupla interpretação, sim, de que o valor sofreria também essa correção. Essas questões de sistemas remuneratórios, né? O TCU sempre chamou muita atenção do governo federal com relação a isso, de colocar, às vezes, essas ressalvas, porque aí você evita a judicialização, né? Nós tínhamos no Brasil uma realidade que 65% das ações movidas contra a União, suas autarquias e fundações, eram decorrentes de planos econômicos, justamente porque faltou, e na reestruturação de carreira, faltava colocar que isso aí seria abatido de eventual aumento posterior. Quer dizer, são detalhes que, para evitar a judicialização, a gente não encheu o judiciário com relação a questões que a gente pode melhorar na redação. Já que nós estamos falando de orçamento, eu vou pedir também para inverter aqui a outra pauta, pedir você, o Wagner, para fazer a leitura do PL 3.809/2021. Só para a gente, porque é uma questão mais técnica, e é de crédito especial, já tem tudo, aí a gente joga para o plenário também, Aninha. E a gente fica só nos outros. Tudo bem. Hein? Hein? Não, Aninha, porque nós estamos... Não, porque nós vamos discutir. Isso, nós estamos estudando, e aí tem um substitutivo. Vai passar, porque a gente tem que estudar ainda. Isso, tem um substitutivo. Então, é justamente para a gente focar só naquela do conservador, do Piranga, da questão da sacola biodegradável, e a gente fala... Tá? Por favor.
Projeto de Lei 3.809, de 2021, autoriza a abertura de crédito adicional suplementar por utilização do superávit financeiro do exercício de 2020 no orçamento vigente do demais para reforço de dotação. A palavra está na mesa. Eu gostaria que a assessoria me falasse um pouco desse projeto. Esse projeto chegou na casa segunda, né? E ainda desconheço muita coisa dele. Gostaria que vocês me dessem aí um pouco mais de conteúdo dele, por favor. Concedo a palavra à assessoria. Bom, eu gosto sempre, se me permite, presidente, os projetos que tratam de créditos adicionais especiais, fazer sempre a observação primeiro, o público que nos ouve, e às vezes para a gente mesmo, né, sempre lembrar as naturezas dos créditos orçamentários na administração pública. Porque a gente vai falar de crédito suplementar, crédito especial, o que é uma coisa ou outra. Eu gosto sempre de fazer essa introdução prévia, de forma que as pessoas possam compreender o que está sendo discutido, de fato. Orçamento público é uma lei que nós chamamos de LOA, Lei Orçamentária Anual. Nela eu faço uma previsão de arrecadação, ou estimativa de arrecadação, e com base nessa estimativa eu fixo a forma que eu vou gastar o dinheiro. Pensando no orçamento familiar, eu tenho um salário que eu defino como é que eu vou gastar essas despesas ao longo dos meses, né? E assim funciona a administração pública também. Quando eu pego alguma despesa que eu já tinha planejado acontecer e vejo que o valor que eu previ gastar é insuficiente, eu faço remanejamento de recursos. É o crédito suplementar simples. Eu tirei de um lugar e coloquei em outro. O crédito especial, é chamado de especial, é justamente porque é uma despesa que vai acontecer e que eu originalmente não previ no meu orçamento. Então, na administração pública, o crédito especial nada mais é do que uma despesa não prevista para acontecer no exercício e que eu estou incluindo no orçamento para que ela possa ocorrer. Para que eu possa fazer inclusão de despesas no orçamento, ou eu tenho que corrigir a minha previsão de arrecadação, ou eu tenho que demonstrar que eu tive sobra de recursos financeiros do ano anterior, que é justamente o que nós chamamos de superávit financeiro. Ou seja, ao final do exercício, descontar todas as despesas contratadas e pagas, mais aquelas que eu pactuei em pagar, que nós chamamos de resto a pagar, que é despesas que ficaram sem pagamento no exercício, mas que vão ser pagas no seguinte. O que sobrou de recurso financeiro é chamado de superávit. Aí esse superávit, para ser incorporado no orçamento, ele pode, ou seja, eu tenho o dinheiro sem vínculo, eu quero incorporá-lo à minha despesa, aí eu vou incluí-lo com crédito especial. E a abertura de crédito especial, por estar alterando a lei orçamentária, exige obrigatoriamente a autorização e anuência da Câmara. A Câmara autoriza a abertura e o prefeito efetiva ela por meio de decreto. É um dos poucos casos efetivos que a gente tem de lei autorizativa, né? Estou fazendo essa ressalva porque a assessoria costuma bater muito na ideia, né? A gente não devíamos ter tantas leis autorizativas sem sentido. Essa é uma que tem sentido. É necessário que a Câmara primeiro diga que pode, para depois o prefeito concretizar mediante decreto. E nesse caso específico, o DEMAI está fazendo a abertura de um crédito especial, ou seja, está incluindo na sua previsão de execução no ano de 2021 despesas no montante de R$ 7.503.000. Estou arredondando o número. É especial, né? Suplementar especial. 503.020.96, do superávit de 2020. Suplementar, caso a gente desculpa, realmente vai suplementar, ele não é especial. Para a obra de adequação do sistema de abastecimento de água, ampliação e reforma da ETA, implantação do sistema da ET, ou ET, né? E manutenção de atividades administrativas, que está prevendo aqui pagamento pessoal. Tem também aqui a despesa de energia elétrica de R$ 2 milhões e adequação do setor de manutenção elétrica mecânica. A crítica que a assessoria faz ao projeto é tecnicamente viável, aprovável. A crítica que a gente faz ao projeto é porque, se é de natureza suplementar, é estranho ainda, no início do exercício, nós temos que suplementar, por exemplo, a ficha que prevê o gasto de energia elétrica em R$ 2 milhões.
ou seja, em fevereiro. Será que o demais planejou o orçamento dele sem considerar a despesa de energia elétrica? Como assim? É estranho, no começo do exercício, esse tipo de notação, mas isso não afeta a validade do projeto. É só uma observação dentro do conceito que nós temos que pensar que o orçamento tem que ser uma peça de planejada, bem estruturada, pensando que ele vai ser executado em 12 meses. É só essa observação. Eu quis ter exemplo, né? Mas tem outras, né? Tem despesa pessoal, tem umas questões que a gente entende que não faria muito sentido. A obra ainda, vou até considerar que estava licitando, agarrou, atrasou e tudo, mas as despesas de energia, de pessoal, questão de equipamento, não faz sentido. Todas previsíveis, não são imprevisíveis, né? Só pedi aí a assessoria também, pelo menos os últimos posicionamentos que eu vi do Ministério Público de Contas, né? E do próprio Tribunal de Contas também, com relação a essa, eles têm muito rigor com relação a isso, né? Justamente por esse percentual de 20% do artigo 3º. Gostaria só que desse uma análise sob o ponto de vista técnico, porque eu tenho visto o tribunal fazendo muito questionamento com relação a isso, né? E eu sei o que é ter uma conta rejeitada, sofri na pele o que é ter uma conta rejeitada e não é fácil não, né? Por questão de redação, né, Dinei? Uma questão de redação que vinha uma redação legislativa que vinha acompanhando desde o tempo do prefeito Zé Abdala, passou por Taquim, passou por Joãozinho, chegou em mim, e aí o tribunal resolveu, naquela onda, né, das pedaladas fiscais, achar que houve pedalada, mas graças a Deus, com o apoio da vereadora Ana Ferreira e da legislatura passada, nós conseguimos aprovar com ressalva, a quem eu agradeço publicamente. Foi bom você chamar a atenção. Dinei, é só para dar continuidade que eu pedi para você dar uma olhada para mim, e eu queria saber. Esse projeto também, esse dinheiro vai ser usado para a contratação de empresas, para dar continuidade na segunda etapa da adutora. Né? Sim, a explicação de motivo é inclusive com esse detalhamento, né? Adequação do sistema de água, que é 2.500.000, ampliação e reforma da ETA, 817 mil, ampliação do sistema de abastecimento de água, com o nome bem completo, mais R$1 milhão, mas trouxe também essas despesas que a gente falou, que são rotineiras. Aquela das obras a gente entende, né? Natural, mas as de manutenção mesmo, que são aparentemente estranhas para a época que nós estamos, já que estamos no começo do exercício. Né? Com relação ao crédito suplementar, de fato, desculpa, faltou as considerações em relação a isso, e é importante para essa legislatura isso ficar muito evidente. O Tribunal de Contas de Minas, dentro da concepção moderna de administração pública, principalmente depois das normas brasileiras de contabilidade pública, a palavra de ordem, no que diz respeito à questão orçamentária e financeira, desde a LRF, e embora isso já tivesse previsto na lei de contabilidade desde 64, é planejar. E vou fazer a observação aqui ainda, que a nova lei de licitações, planejar, que a nova lei de licitações, que deve entrar em vigor possivelmente esse mês ou mês que vem, que está aguardando encaminhamento para o presidente para sanção, do começo ao fim, a concepção contemporânea para licitar e contratar despesas de administração pública é planejamento. Nós estamos discutindo, inclusive aqui, para a gente mesmo, Câmara, né, a nossa necessidade de nos readaptarmos a uma nova concepção que vai se exigir do administrador público quanto à questão do planejamento. E dentro dessa questão do entendimento contemporâneo do tribunal quanto a planejamento, ele passou a ser mais rigoroso, efetivamente, nessas questões orçamentárias. Já tivemos aqui, historicamente, suplementação de 50%, 40%, 30%, até que essa ainda teve, não. Nós tivemos 50%. E aí, vou lembrar que a Câmara recebeu, nos últimos 3 anos, junto com os relatórios de análise de contas, desde a apreciação das contas do ano de 2015, com parecer de rejeição, e aí sucessivamente se seguiu assim, todos os relatórios do tribunal têm vindo sempre com advertência. Advirta-se ao Poder Legislativo Municipal para não aprovar autorização para crédito suplementar em limite superior àquilo que é o razoável, contrapondo aos princípios do planejamento orçamentário, sob pena de responsabilização. Recebemos isso em 2016, 2017, 2018, 2019.
tecnicamente a assessoria defende que é irregular qualquer autorização de instrumentação acima de 20%. A gente entende que é irregular, dentro do posicionamento que o tribunal defende, não é o posicionamento nosso só, que o tribunal defende. E, historicamente, a Câmara sempre bateu no limite de 10%, com possíveis revisões no decorrer do exercício. Entendeu que precisava de mais, justificou, demonstrou a necessidade, ampliou esse limite. E aí, dentro dessa concepção, o projeto está trazendo o limite previsto de 20%, ou seja, desses valores autorizados por orçamento, poderá ser remanejado até 20% desse valor de um lugar para o outro. 1.400.000. A minha dúvida aí, Dinei, é se é 20 ou se é 10, porque o numeral está 20, o extenso está 10. Está 10. Aí é uma questão da comissão decidir, para fazer a emenda de correção da emenda de redação. Mas o propósito é com 20. Ah, sim. A Casta está me chamando a atenção aqui para evidenciar, né, até porque nem todo mundo que nos escuta compreende isso. Tá certo, o Wagner chamou a atenção. Sim, e a gente não tinha percebido. Mas entre o numeral que está escrito, prevalece o que está escrito, né? Fica a decisão da comissão, porque aí tem que fazer emenda de redação, tem que corrigir, então vocês decidem. Ou corrige o 20, ou corrige com 10. 10, né? Pelos relatórios do tribunal, o mais... É o padrão que a Câmara A historicamente recomendação é adotou. 10, né? E aí, se Sim. precisar... essa Câmara nunca se posicionou, né, de maneira... com relação a contrário a isso. Só, presidente, só fazer uma ressalva aqui que a Cássia me lembrou, é porque eu falei do problema e não expliquei o porquê. Essa concepção do limite ser menor é justamente no sentido de que haja um planejamento melhor de como vai acontecer as despesas e se evite o que a gente chama, sob o ponto de vista orçamentário, o cheque em branco para a administração pública. Porque aprovado, ele usa o recurso conforme ele bem entender, remanejando de uma despesa para outra. E isso contrapõe a ideia de legalidade da peça orçamentária. É só essa observação. Bem lembrado, Cássio. Depois senhor presidente, depois da explanação dos nossos assessores, eu li e entendo que o demais está com algumas obras já em andamento, né, como a gente está vendo aí no projeto de lei de número 3.809, já foram empenhadas no exercício de 2020, conforme o cronograma físico, financeiro, né? Eu sei que eles precisam do valor para contratação de empresa, para interceptores de esgoto, que nós precisamos de fazer com que esse projeto da ET realmente ande, né? Eu acho que tem muita coisa aqui para se ver e para se fazer, e eu voto para discutir e votar em plenário o projeto de lei de número 3.809. Vereador Wagner. Levando em consideração o que a assessoria falou, eu gostaria de entender o porquê desse orçamento tão alto para o consumo não previsto anteriormente. E aí não sei, talvez chamar o Anderson aqui para explicar para a comissão o porquê disso agora. De forma alguma eu quero atrapalhar o desenvolvimento da cidade, mas eu preciso entender. Eu, sinceramente, ouvindo a assessoria falar, eu não entendi o porquê dessa não previsão, já que nós estamos ainda no segundo mês do ano de 2021. Eu acompanho o vereador Wagner. Acho que a gente poderia formular questionamentos para poder compreender a razão da ocorrência de tal fato. Na exposição de motivos, tem a seguinte contextualização. A aquisição de uma usina diesel geradora de energia elétrica para ser instalada na captação de água como fonte auxiliar, transferindo carga em rampa à concessionária CEMIG em horário de ponta, 17 às 20 horas, a fim de reduzir os gastos com energia elétrica e também como fonte auxiliar de energia em uma eventual paralisação no fornecimento, evitando assim a paralisação de produção e distribuição de água no município de Ponte Nova.
SIC. Eu li conforme está, faltou um certo sentido para mim aqui. No mês de maio de 2020, houve um problema com o transformador da CEMIG, afetando a captação de água, e o demais ficou impossibilitado de bombear água para a estação de tratamento por mais de 24 horas. O fato resultou em problemas com a distribuição em diversos bairros da cidade, foram inúmeras as reclamações de falta de água recebidas em todos os canais de atendimento, e o problema perdurou por vários dias, pois entrou ar em várias redes. Como forma de evitar o problema e não depender somente da fonte de energia da CEMIG, o demais precisa adquirir o grupo gerador para funcionar na captação de água. Em relação à usina diesel geradora de energia elétrica, foi aprovada no anterior uma lei autorizando a abertura de crédito adicional para sua aquisição, porém não houve prazo para ocorrer a licitação, sendo necessária a abertura de crédito novamente nesse exercício. Na oportunidade, passada a aprovação desse projeto de lei, foi solicitado demais o envio de documentações relacionadas à vantajosidade da aquisição da usina, que já se encontram na Câmara. As demais dotações que não fazem parte das demandas das obras de aquisição de veículo e usina diesel necessitarão de reforços pelo fato de que parte das receitas serão arrecadadas do exercício financeiro de 2021. Serão repassadas para a Prefeitura Municipal de Ponte Nova, conforme a Lei 4.277/2019, com a finalidade de ressarcimento do valor pleiteado na operação de crédito para a construção da estação de tratamento de esgoto, ET. A contrapartida, que quem contratou o financiamento foi o município. Dos 25 milhões, deve ter tido uma contrapartida de 10%, 15%. O município vai pagar, mas a responsabilidade da contrapartida seria do demais. Vão estudar isso com mais cautela? Vão pedir para retirar de pauta e a gente... Eu vou sugerir isso, presidente. Eu vou falar para o senhor por quê. Assim, talvez pedir informação ao demais, para esclarecer o artigo final, na verdade. As demais dotações que não fazem parte das demandas de obras, aquisição de veículo e usina diesel, necessitarão de reforços pelo fato de que parte das receitas que serão arrecadadas nesse financeiro de 2021 serão repassadas para a Prefeitura. Da leitura do parágrafo, está me causando preocupação que, aparentemente, o orçamento do demais está deficitário. Eles estão tendo que abrir o crédito porque não teve previsão orçamentária para cobrir essas despesas, estão tendo que fazer isso agora com o superar financeiro? Isso me dá medo. Ednei, mas é de praxe vir para a Câmara Municipal esse pedido, né? Todos os governos, todas as vezes que nós entramos, nós sabíamos e já vimos várias vezes que era 20, vocês sempre falaram com a gente que era até, claro, com anuência nossa de votar o valor que os vereadores concordam de votar. É claro que a assessoria mostra para a gente que é para a gente dar um pouco menos e, quando eles precisarem, buscar. Mas isso é de praxe de acontecer, porque a exposição de motivos mesmo já diz aí o porquê desse valor que o demais está pedindo. Não só para a ET, mas para a contratação para dar continuidade na reforma da ampliação aí, ó, da captação da água, contratação da empresa de construção dos interceptores de esgoto, né? E daí por diante. Quando você diz que o 20% é muito, e eu peço para deixar para levar para a plenária por causa disso, para a gente discutir todos nós juntos, né? Inclusive as outras comissões. Geralmente, quando é um projeto que a gente tem muita dúvida, a gente senta todos os vereadores e as comissões que é a temática em cima do projeto, para a gente discutir juntos e dali sair uma situação melhor em relação ao projeto. Eu acho que a gente retirar de pauta, a gente tem que ver a necessidade da cidade andar. A gente demora com um projeto que, às vezes, vai fazer muita falta para que seja rápido, ainda mais nós sabendo que se trata de água. Na verdade, não há comprometimento nenhum do abastecimento, do funcionamento do demais, né? Mas o impacto orçamentário de 7 milhões, ele não é um valor insignificante. Tá, eu acho que a gente pode fazer alguns pedidos de informação e nada impede que, se eles forem ágeis nessa informação, semana que vem a gente faça essa discussão aqui de novo. Mas eu acho que nós teríamos que... não tenho certeza que nós temos que esgotar para poder
afastar essas dúvidas. Presidente, se me permite, só para fazer uma observação. A assessoria tem um posicionamento específico em relação ao projeto de orçamento, sempre de entender que quanto antes liberar, melhor. Até respondendo a vereadora Aninha, acho também que essa questão dos 10%, 20% da política da comissão, de aprovar ou não. Mas a minha preocupação ficou, na verdade, foi nessa afirmação da exposição de motivos, que aquelas despesas que nós pontuamos aqui como estranhas, já agora, ainda em fevereiro, já está aqui na Câmara para abrir crédito suplementar, serem, em tese, despesas rotineiras e demais, e não está explicado nesses motivos do porquê. Por exemplo, por que está faltando 2 milhões para energia elétrica, se ele gasta energia elétrica? E não falou disso aqui, que é a pergunta que o Wagner fez para a gente não teve como responder. Principalmente que já tinha frustrado a questão da energia, de geração de energia. O gerador foi frustrada a licitação, então a gente tinha que imaginar que teria esse aumento aí. Pequeno valor, de poucos mil. Mas me preocupou foi a parte final, que fala que são despesas que estão sendo abertas com crédito, com superar financeiro, porque a arrecadação de 2021 é para pagar o financiamento. E aí, me permitam, vou fazer uma observação aqui. A assessoria bateu muito quando esse projeto passou aqui, que o demais não tinha capacidade financeira e assumir esse compromisso. E é esse o problema? Ele não está tendo condição de pagar o financiamento? Porque, aparentemente, o que está falando na exposição de motivos, e está nos permitindo entender, você entender uma coisa que é que eu estou fazendo a abertura da despesa rotineira com superar financeiro, é porque as receitas de 2021 foram insuficientes para pagar essas despesas no orçamento do demais. E nós estamos falando aqui de... Vamos ler. 2 milhões de energia, mais 70 mil despesas de pessoal. Para ler tudo. Porque a gente lê em partes e fica... Eu gostaria, então, o seguinte, eu vou fazer a proposição para a gente ser mais objetivo, porque nós temos outros projetos para serem debatidos, é que que a assessoria levante todos os questionamentos técnicos, jurídicos, orçamentários, e retira de pauta, na hora que responder, a gente volta a discutir. Ok? Senhor presidente, eu continuo dizendo para a gente discutir e votar em plenário. É o meu voto. Vereador Wagner. Acompanho o senhor, presidente. Eu acho sim que a gente tem que ouvir, né, do Anderson, ou não sei quem que vai vir aqui, para a gente poder pelo menos entender e saber no que a gente vai votar. Então, eu acompanho o senhor aí nisso aí. Então está deliberado, está retirado de pauta, vai fazer os questionamentos e a gente volta a fazer essa discussão. É porque, assim, é para não se confundir, né? A gente está fazendo questionamento, é que a gente entende, às vezes, a urgência do projeto, mas essa questão é preocupante na ideia de continuidade do demais. A Cássia fez uma observação comigo aqui, e é verdade. Nós estamos falando de superávit de 7 milhões de reais, em que estou tendo mais de 2 milhões de reais, que, em tese, pelo que está escrito no projeto, é para cobrir despesas de 2021, que não foram previstas na lei orçamentária de 2021, porque não tinha receita para cobrir. Vamos imaginar que a gente não tem superávit no final desse ano. E aí? Tem mais a fechar? O que eu acho importante é essa fiscalização orçamentária e financeira. Secretário Wagner, por favor. Projeto de Lei Complementar número 3.799/2020. Cria o Projeto Conservador do Piranga. Autoriza o Executivo a prestar apoio técnico, de fomento e financeiro aos proprietários rurais e dá outras providências. Não é retirar de pauta. Nós não vamos ler nem votar nele. Nós vamos estudar o melhor. Sim. É isso que você está falando. Mas não vou discutir agora, não. Na reunião anterior, nós chegamos à conclusão que a gente vai chamar o Bruno, né, para poder explicar melhor, Bruno ou outra pessoa que tenha conhecimento para passar para a gente informação sobre o projeto, e a gente vai marcar uma reunião conjunta com todas as comissões para deliberar. Fala um pouquinho mais alto. Mais alto, e nesse caso pode tirar a máscara, porque É. eu também não estou escutando nem você, nem o Dinei. A Aninha falou disso semana passada, é verdade. Porque quando tira a máscara, a gente consegue pelo menos acompanhar. Fica mais limpo e dá para acompanhar a leitura labial, né? Isso. Na reunião anterior, nós chegamos à conclusão de que a gente precisa escutar o executivo, Bruno, e
outras pessoas para poder informar mais sobre detalhes do projeto, Tá. como Aí será eu- a execução. Tá, aí eu gostaria que chamasse não só o Bruno, mas a secretária de Agricultura, Da CEDRU. como é que ela chama? Aline, Aline. que é uma técnica, servidor de carreira, uma técnica Colombari, né? Aline Colombari. E eu também gostaria que a gente ouvisse, consultasse, chamasse para poder participar, para enriquecer esse debate, matéria e EPAMIG, por gentileza. E aí, então, a intenção é fazer uma reunião conjunta das comissões para que todos tenham acesso às informações e a gente possa Ótimo. analisar o projeto. ok? Pergunto às mesas se concorda com a proposição, com a sugestão da assessoria. Eu concordo. Concordo também, presidente. Ok. PL 3.804/2021, por favor, Wagner. Nós estamos aí com... Projeto de Lei 3.804/2021 dispõe sobre a doação de bens móveis e inservíveis da Prefeitura Municipal de Ponte Nova, na forma que especifique e dá outras providências. Nós discutimos isso exaustivamente, aí eu vejo que agora a assessoria chega aqui com uma minuta de PL complementar. Isso, na reunião E aí, anterior, eu vocês vou- já deliberaram sobre ele. Isso. Mas para dar tempo da gente ler, porque nós recebemos isso agora. Isso, a gente Não? gostaria só de explicar para vocês por que ele retornou. Nós achamos que fosse prudente apresentar para vocês os questionamentos que foram levantados nas outras comissões, que a assessoria entendeu como prudente, e aí seria interessante passar para vocês também. Aí, aqui, a ideia é tentar unir, porque na última reunião nós ficamos com muito medo em criar uma lei geral de doação e deixar de lado a questão da política pública dos catadores de lixo. E aí, com a colaboração das demais comissões, a gente acredita que talvez tenha conseguido montar um projeto que conjugou os dois interesses. E aí a gente apresenta para vocês darem uma olhada, e, se vocês concordarem, também adotar o substitutivo junto com as demais comissões. Ok. Eu pergunto à mesa se a gente poderia fazer essa discussão na próxima reunião, na próxima terça. Perfeito. Concordo, presidente. Obrigado. Secretário Wagner, por favor. Acho que é o último PL, né? Projeto de Lei 3.808/2021 dispõe sobre a obrigação de estabelecimentos comerciais utilizarem ou fornecerem sacolas plásticas fabricadas com materiais oxibiodegradáveis, biodegradáveis ou reutilizáveis retornáveis no município de Ponte Nova. A palavra está na mesa. Eu pergunto à assessoria, diretamente o Ednei, esse projeto veio, nós fizemos, numa época, foi apresentado por vereador, sabe, aqui, e, na época, eu não lembro se porque voltou, foi retirado. Então, por esse motivo, eu dei uma lida muito rápida também, porque chegou já. Eu gostaria de pedir para ter um tempo mais para ler, para entender, e a assessoria nos dá aí esse respaldo em cima dele. Esse projeto já esteve na casa, não é isso? Vereador Wagner. Eu penso que esse projeto é um avanço para a cidade em termos de meio ambiente. Eu acho, sim, que passou da hora de a gente fazer isso e adotar medidas que sejam sustentáveis para a nossa cidade. Mas eu quero saber quem vai pagar a conta disso. Se serão as empresas, se seremos nós, consumidores, ou se o Executivo vai intervir de alguma forma nesse sentido. E aí eu queria ouvir da assessoria legislativa também o que ela pensa sobre esse projeto. Esse projeto de lei é um projeto de lei que acompanha aí um movimento internacional, né? Com relação à questão da degradação do meio ambiente, inclusive uma campanha internacional com relação à poluição dos oceanos, né? Como é que nós estamos intensificando a poluição dos oceanos. Eu só gostaria também que a gente, como a vereadora Aninha falou, deve ter sido provavelmente, porque não seria de competência a atribuição da Câmara, né?
a iniciativa, né? Vice-iniciativa. Não? Isso, então, só para poder contextualizar, e aí eu só faço uma observação aqui com relação às sanções. Eu acho que sanção administrativa, elas precisam estar bem especificadas e ela não está. Então, a gente tem que construir para melhorar, mas eu também concordo com esse projeto, e a responsabilidade aqui é do empresário. Isso é uma tônica. Quer ter cliente, faça adequação ambiental, faça adequação, conquiste a sua clientela, porque hoje nós estamos com uma clientela altamente exigente com relação a essas questões ambientais, de segurança de trabalho, de regramento, de cumprimento das regras do trabalho, de limpeza, de atendimento. Então, eu acho que isso já é uma realidade, principalmente em Belo Horizonte. Então, eu passo aí para poder atender aí as indagações da nossa vereadora Ana e vereador Wagner. Antes de ouvir a assessoria, presidente, eu também gostaria de ouvir a ACIP. O que a ACIP pensa desse projeto, porque vai impactar diretamente o comércio da nossa cidade. Acho sim que nós temos que avançar nisso, porque é um projeto que vai trazer para a gente um desenvolvimento sustentável, mas eu gostaria também de ouvir o que a associação pensa. Alguns estabelecimentos já até utilizaram, já se adiantaram a isso. Aninha, desculpa. O presidente falou uma coisa aí realmente é certa. A gente tem que pôr, eu quero saber, porque eu quero lembrar por que foi retirado. Mas é a nossa realidade, a gente conhece outros locais, outros países, e isso no primeiro mundo já acontece há muito tempo. As pessoas já vivem sem as sacolas plásticas há mais tempo, né? A gente sabe que os supermercados, tudo que acontece nesses outros países é sem essa tanto de plástico que a gente leva para casa. A empresa lá na Itália, na Espanha, que fizer isso, ela está condenada a não ter um cliente na sua porta. Quer dizer, é para despertar também a consciência ambiental do consumidor. E aí, né? presidente, Aninha, a gente tem que pensar que a gente sim, concordo que a gente tem que ir nesse sentido, mas isso não pode cair na conta do consumidor. Né? Acho que essa campanha educativa que fala o projeto é de extrema importância, para que as pessoas comecem a abrir mão das sacolas, né, e levar uma sacola que seja reutilizável e façam as compras dessa maneira, porque no primeiro mundo é assim que é feito. E o que me preocupa é isso, a população vai pagar a conta? Ela não pode, no meu modo de entender. Mas a gente precisa estudar isso aí. E aí eu gostaria de ouvir a assessoria com relação a isso. E esse projeto também tem uma vinculação direta com o plano integrado, um plano intermunicipal de gestão integrada de resíduos sólidos, viu? Isso tem tudo, está dentro de uma conjuntura só. Por favor, assessoria, para a gente poder finalizar a nossa ótima Presidente, reunião. do ponto de vista jurídico, o projeto é legal, inclusive até que você tinha citado anteriormente da questão de competência. Tem um posicionamento do STF falando até nesse caso que cabe também, compete ao legislativo, legislar no caso dessa matéria aqui, e assim, a gente não vê problema no sentido, mas eu acho importante, igual o Wagner falou, ouvir também, né, no caso da associação comercial, que é o contato direto, né, o representante, né, dos comerciantes, né, eu acho que tem que dar essa oportunidade também de manifestação e tudo, eu acho que também, às vezes também é de interesse até dos comerciantes também, pensando, né, com esse ponto de vista do equilíbrio ecológico, da preservação ambiental. Acho que é importante ouvir também para não ficar um ato unilateral, né, de forma arbitrária e tudo mais. A questão, eu não me lembro por que o projeto foi retirado ano passado. Isso significa que eu estou ficando velho aqui, né? Então, fazendo jus, né, a autoria era um projeto do vereador Zé Osório, apresentado no ano de 2012, salvo engano. Ele acabou optando por retirar o projeto, porque tinha, naquela época, essa discussão ainda da constitucionalidade, embora a assessoria da Câmara já havia firmado o entendimento que entendia que o município tinha competência constitucional de fazer, até por iniciativa do próprio vereador e não só do Executivo, mas em razão das discussões políticas que surgiram, principalmente do próprio mercado,
ele optou por retirar o projeto e aguardar até que a questão se amadurecesse a nível nacional. Então, teve esse fator mesmo de amadurecimento dessa concepção, de buscar alternativas de desenvolvimento sustentável, né? É a palavra de moda no momento. E aí, retirou e acabou não representando. Chegou até a cogitar apresentá-lo na legislatura. Ele chegou, inclusive, a conversar isso, querendo que fosse reelaborado o projeto e apresentado. Recebemos agora do Executivo, a ideia está aí lançada para se discutir. Do ponto de vista da constitucionalidade, se o Acácio me permite, só para aprofundar aqui, Acácio, de uma vez com a comissão, já com a sugestão do Wagner de ouvir a CIP, o projeto não vai ser liberado possivelmente mesmo hoje, né? Para já ir pensando sobre essa questão. O fato do município ter competência para legislar sobre essa matéria, em que sentido? Proibir o uso de sacola plástica, que na verdade a competência é essa, proibir o sacola plástica. No entendimento da assessoria, não permite ao município determinar qual vai ser o produto utilizado em substituição. A gente tem umas ressalvas em relação ao conjunto do projeto, justamente nesse aspecto. Quando o município determina qual vai ser o padrão, tipo de cor, qual vai ser dizeres e outros detalhes que o projeto traz como exigência, efetivamente, para serem implementadas em Ponte Nova, a gente entende que o município avança num cenário de inconstitucionalidade. E por que seria inconstitucional? A percepção de liberdade econômica prevista no artigo 170 da Constituição. Quem determina a melhor forma de organizar seu próprio negócio é o empresário. E se trouxermos isso para a lei recentemente promulgada, da Lei de Liberdade Econômica mesmo, né, que veio regulamentar o artigo 165 da Constituição, para dizer de todas as questões em que é proibido ao poder público intervir na atividade econômica, e ela é nova, né, para a gente ainda ela tem muita novidade ainda do ponto de vista de legislação, e poucas coisas têm sido de fato aplicadas. Esse projeto, com essas concepções a mais, padece para a gente de constitucionalidade, justamente porque ele estaria intervindo na atividade empresarial de forma indevida. Então, esses detalhes que precisava realmente discutir, aprimorar, a gente sugere, inclusive, suprimir, no ponto de vista técnico, para que o projeto possa ter uma concepção diferente. Máxima Vênia, eu discordo de Vossa Excelência, porque o Supremo Tribunal também já decidiu entre o conflito entre um princípio e o outro, há de prevalecer o princípio que mais se aproxima do interesse coletivo, do interesse público. Quer dizer, se a gente for olhar a questão do princípio da economia, da liberdade da economia, não me permita, do Estado liberal, né? O Estado liberal, não. Tem intervenção do Estado, sim. O Estado tem que fazer essa intervenção e exigir que tenha condutas ambientalmente aceitas. Perfeito, concordamos com isso. Talvez aí venha a diferença. O que nós estamos ressaltando não é a impossibilidade de fazer, a gente acha que pode. O que nós estamos entendendo como equivocado é o município dizer qual vai ser o tipo de material que tem que ser usado, o tipo de cor que tem que ser usada, o tipo de dizer que tem que ter. O município está invadindo a liberdade comercial. É esse que é o problema que nós estamos questionando. O projeto está prevendo aí que pode o município determinar os materiais, o tipo de sacola que tem que ser utilizada. Aí que a gente acha que ele não pode. Ele pode proibir aqui que ele entende que é irregular do ponto de vista ambiental. Mas se eu tenho alternativas ambientalmente aplicáveis, quem escolhe é o empresário, não é o município. Aí, quem vai certificar, então? Não, mas é justamente Qual isso. Qual vai ser a certificação? Sim, exatamente isso. Quem vai me garantir que a sacola... Já que eu já não posso determinar qual a sacola, então quem é que vai certificar que aquela sacola que ele está usando, na hora que a fiscalização chegar lá, como é que ele vai comprovar que aquela sacola ela está... Tem um documento de certificação, mas assim, a questão não é nenhum princípio em detrimento do outro, é o meio ambiente em detrimento do mercado. A questão é tentar conjugar os dois interesses do mesmo projeto, é permitir que isso seja feito, mas como que isso vai intervir na atividade empresarial? É tentar conjugar os dois interesses. A questão é que tem que ser realmente uma sacola ambientalmente adequada, tem que ter essa comprovação e certificação. O que não seria correto é intervir, como o Eudinei falou, na cor, no formato, nos dizeres. Quer dizer, então, se eu quiser colocar um slogan, então, o desenho da minha empresa não vou poder. Então, é exatamente isso, é tentar conjugar os interesses e não necessariamente um preponderar em relação ao outro. Deixa eu acabar de concluir, eu pedi aí para você me dar esse retorno e ainda não consegui
dar andamento na minha conversa. O que eu queria propor em cima do projeto, o projeto é legal também, eu, através de vocês, que são nossos assessores, já mostrou que o projeto é legal. Nós estamos passando da hora de fazer com que a gente realmente pense no meio ambiente. Acho que as sacolas plásticas, elas são nocivas demais para o nosso meio ambiente. Todo mundo sabe disso, quantos peixes morrem por causa de sacolas plásticas jogadas aí no rio, no mar, e daí por diante. Não só as sacolas plásticas, mas como as garrafas PET também, né? Nós estamos vendo acontecer aí. E agora, com chuvas, o que acontece? As sacolas plásticas também são nocivas, porque fica aí no meio ambiente jogada, colhendo a água das chuvas, que futuro aí vem aí, nós estamos pensando só no Covid, mas daqui a pouco tem a dengue. Então, eu acho que tudo aí é Pouco não, nós já estamos no pico da dengue. Eu acho que isso tudo aí é uma engrenagem para melhorar para o futuro, né? Mas eu queria ver se poderia colocar um adendo nesse projeto, se poderia... É uma contribuição da comissão, é o tempo para que os empresários se adequem, né? Assim, um tempo maior. Eu não sei se a gente pode estar mudando isso. Não, eu queria um tempo maior. Aqui tem um tempo, mas eu acho que 6 meses é pouco, né? Eu não sei, eu queria uma opinião. Não, Aninha. Você acha que não? Não, eu sinceramente eu achei que essa lei já estava em vigor, já tinha sido aprovada, quer dizer, nós estamos falando de 2012. Sim, Isso 2012. Isso é uma realidade que as pessoas já sabem. Eu posso estar até enganado, mas as grandes redes de supermercados instaladas aqui na cidade já utilizam, porque eles têm a matriz em Belo Horizonte e outras cidades que já exigem. Então, quando eles compram, não sei. Não utiliza não, sabe, Guto? Tem lá pendurada, as pessoas têm a possibilidade de compram a sacola. A gente geralmente utiliza a sacola mesmo, de plástico, e fica lá e leva aquele montão para casa para colocar o lixo. E vira para a gente fazer pôr lixo. Mas com essa mudança de lixo, já que o presidente concorda que 6 meses é muito, então é porque o projeto realmente, mediante a fala dos nossos assessores, o projeto realmente é bom. Eu não vejo por que a gente segurar, então. Para mim, é discutível votar em plenário. Queria levantar só um questionamento aqui com vocês, para a gente pensar de forma conjunta. Da forma como está o projeto, os supermercados estão proibidos de fornecer esse tipo de sacola e deverão substituir por sacolas ecologicamente corretas e fornecê-las gratuitamente. Então, ela não pode fornecer sacola dessa forma, como é hoje, ela tem que trocar e tem que fornecer a sacola adequada, certo? De forma gratuita. O questionamento que eu quero fazer com vocês é ter uma visão separada das coisas, o que é ambiental e o que é mercado. O executivo determinar que elas não possam ser fornecidas, extremamente correto, importante, fundamental, preservação do meio ambiente. Agora, exigir que aquela empresa tenha um custo para fornecer uma sacola ambientalmente adequada, isso, a assessoria estava discutindo, talvez seria um critério da própria empresa querer fornecer ou não. Porque o próprio consumidor ele poderia levar a sua própria sacola. Aí, vou entrar no mercado, que foi o Guto falou. Quem vai sair em vantagem? São exatamente aqueles empreendimentos que fornecem, mas é porque ela resolveu fornecer e viu que o custo é compatível com o seu empreendimento. Então, vai ser uma coisa que acredito que as próprias empresas vão adotar, justamente por uma questão de mercado, os consumidores vão acabar procurando aquelas que fornecem, mas não acredito que seja algo que o poder público deva determinar, deva exigir, para não entrar na seara da liberdade econômica. Então, eu queria fazer esse questionamento com vocês, porque são situações diferentes. Uma coisa é não poder fornecer essa sacola que é atual. Outra coisa é exigir que o empresário arque com este custo. Ele vai arcar se ele quiser, mas é claro que isso vai ser uma questão de oferta e demanda. Eu acredito que ele vai acabar procurando reorganizar o seu empreendimento a fim de custear essa nova despesa para atender a clientela, porque as clientelas vão procurar aqueles que fornecem. Mas isso é coisa que o setor empresarial vai deliberar, e não porque é uma imposição do executivo. Conseguiram compreender?
E aí, isso aí teria que, então, teríamos que adaptar o projeto nesse sentido. E só complementar o que a Cássia falou, se me permite, presidente, antes de seguir. O artigo 4º da Lei de Liberdade Econômica, Lei Federal 13.874, de 20 de setembro de 2019. Lei 13.874, de 20 de setembro de 2019. É dever da administração pública e das demais entidades que se vinculam a esta lei, no exercício de regulação de norma pública pertencente à legislação sobre a qual esta lei versa, exceto se, em estrito cumprimento, a previsão explícita em lei, evitar o abuso do poder regulatório de maneira a, indevidamente. Vou só ler o que eu entendo que interessa para a discussão ao caso. Exigir especificação técnica que não seja necessária para atingir o fim desejado. Aumentar os custos de transação sem demonstração de benefícios. Introduzir limites à livre informação das sociedades. Desculpa, nesse caso. Exigir especificação técnica que não seja necessária para atingir o fim desejado. E aí, quando eu trago o projeto de lei, ele diz o seguinte: as sacolas oxibiodegradáveis, biodegradáveis e ou sacos plásticos reutilizáveis, retornáveis, de que fala o caput deste artigo, deverão ter resistência de no mínimo 4, 7 ou 10 quilos e serem confeccionadas com mais de 51% de material proveniente de fontes renováveis e deverão ser confeccionadas nas cores verde para resíduos recicláveis e cinza para outros rejeitos, de forma a auxiliar o consumidor na separação dos resíduos e facilitar a identificação para respectivas coletas de lixo, com informações mínimas impressas nas sacolas definidas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Eu entendo que nesse caso o município está extrapolando o poder regulamentador dele, criando, como a Cássia colocou, exigências que extrapolam a questão da preocupação ambiental, que é o que traz o projeto como fonte, e criando para o mercado custos, às vezes, desnecessários, que, na prática, não vão se converter em política pública ambiental. Eu não consigo compreender, aí me permitam, como técnico, não é falar isso, que exigir que a sacola seja no supermercado verde e cinza vai refletir na casa da pessoa separar na sacola verde e cinza. Então, eu estou criando uma obrigação que não reflete em política real, na minha modesta opinião. É essa que eu acho que é a discussão. Eu estou conversando aqui com a Aninha e com o Wagner, então nós vamos fazer o seguinte. Tem razão a assessoria quando chama atenção, porque aí a gente aprova aqui. O prefeito vai sancionar lá, para eles entrarem, impetrar mandato de segurança, ou então as associações, o sindicato lá, entrar com ação direta de inconstitucionalidade, aí a gente não vai ter nada. Então, eu pedi a assessoria, aí o Wagner também já entende que se a gente faz essa adequação de forma a não configurar uma exigência ilícita fora dos limites da lei, a gente faz essa adequação, então, traz na próxima reunião e não tem nem necessidade de ouvir a associação comercial. E aí, que seja feita também uma observação com relação a uma maior ação educativa nesse sentido. Porque aí sim a gente vai cumprir o papel de política pública e desenvolvimento sustentável. Tá bom. Presidente, estou dando uma consultada aqui, não achei no momento ainda, até tinha comentado com a Ednei, alguma forma também de especificar que deve ter algum vínculo, que a sacola seja reciclável, seja do padrão ABNT, conforme ISO 9000. Sim. Eles devem ter uma regulação específica para esse tipo de sacola. Sim. Contemplou ali, é reciclável, não é, é no sentido ambiental. Sim. Achar e se tem na Associação Brasileira de Normas Técnicas, você não tem... Tá. Pode pedir. O que você... Acabou, peraí. Não tem mais não. Eu não sei se cabe, Dinei, mas para dar celeridade ao processo, porque realmente o projeto é de extrema importância, que se não formos ouvir a CIP, mas que a gente peça uma opinião da associação de forma impressa, oficial, e seja enviado para a Câmara, para que junto das adequações a gente também tenha, né, o posicionamento da associação nesse sentido. Ok, então,
Pergunto à vereadora Ana Maria se tem mais alguma ponderação a ser feita. Não? Vereador Wagner? Agradeço às pessoas, a todos que estão nos acompanhando. Oh, desculpa. Vamos oficiar a CIP pedindo informação? Porque sugeriu, em vez de chamá-los aqui, eu vou mandar um ofício perguntando o que eles pensam do projeto. Vai mandar ou não? Nós não vamos ouvi-los, não, Aninha. Nós vamos só oficiar. É porque eles sugeriram... É participação popular ativa. Eu acho, mas... Não vejo que prejudica também. Assim, mandar um ofício perguntando o que eles pensam. Assim, há uma tendência natural, eventualmente, ser contra, ou então pode ser favorável e pontuar coisas que, às vezes, a gente não vai enxergar. Não vejo que prejudica, não. Senhor presidente, pela ordem, o que o senhor acordou agora com... De não os ouvir dois a CIP. membros? Ué. De não precisa ouvir a CIP com essas adequações. Ok? Então tá decidido. Desculpa se eu fui e voltei e fui, tá? Então, não havendo mais nada a tratar, agradecendo a assessoria, agradecendo a todos os servidores e servidoras, encerro a presente reunião. Um abraço e obrigado pela presença de todos.